Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aí com uma videoaula. Agora é a explicação do capítulo que se chama Recriar é Criar e nós vamos falar um pouquinho como é que se deu a questão do teatro, da música e da dança no contexto do Renascimento, que foi do século XIV até o século XVI. Ok, pessoal? Bom, nós vamos falar um pouquinho no campo do teatro renascentista. Vamos ver algumas características gerais que eu julgo importante e que vocês precisam saber. Primeira coisa que a gente tem que compreender é que o Renascimento surge na Itália e se expande por toda a Europa. Então, nós vamos ter, por exemplo, no teatro, a comédia dell'arte, que vai ser, né, um tipo de estrutura teatral que se configura dentro desse cenário, isso na Itália. Mas nós vamos ter também, tanto na Espanha quanto na França, mas o foco dessa aula de hoje vai ser na Inglaterra. Na Inglaterra com o teatro elisabetano. Bom, não sei se vocês já devem ter ouvido falar desse nome, né? Teatro elisabetano. O próprio nome elisabetano tem a ver com a Elizabeth I, lá na Inglaterra, em Londres, que era uma grande rainha e se interessava muito pela arte, sobretudo pelo teatro. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho dela, ok? Continuando na questão das características, nós temos que saber que é um teatro erudito, ou seja, esse teatro construído lá na Inglaterra, chamado de teatro elisabetano, tinha uma linguagem muito pomposa, né? Os, os, os dramaturgos, os autores, primavam por criar uma linguagem extremamente formal, absolutamente cheio de exageros, né? Ornamentando as palavras de maneira eficaz, aquelas construções de frases que, a nosso ver, fica até confuso de entender. Né? Nós temos como exemplo Shakespeare, e que também mais à frente eu vou falar um pouco. Então nós vamos ter um teatro extremamente erudito. E aí nós vamos ter várias peças com vários caráteres, né? Com um caráter mais religioso, que a gente chamava na época de autos. Nós vamos ter um caráter burguês bem popular, conhecido como as farsas. E nós vamos também ter um outro caráter chamado palaciano, que tem a ver com as comédias e as tragicomédias. Hum, as peças eram cheias de ação e vigor, ou seja, o ser humano era o centro das preocupações. Ou seja, estamos falando do antropocentrismo, o homem no centro do universo. Né? A questão da racionalidade, a questão do humanismo que nós vimos como características do Renascimento. Então, todas essas características estarão presentes na construção da narrativa, na dramaturgia desses grandes dramaturgos do Renascimento. Hum, as peças aconteciam em pátios, teatros públicos, né, as quais afluíam todas as camadas da sociedade, até porque nós estamos falando de uma época em Londres que teve uma efervescência cultural muito grande. Houve as primeiras salas de espetáculos permanentes no mundo. Foi também uma época em que se formaram vários grupos de teatro, alguns deles eram patrocinados e protegidos pelos próprios membros da nobreza, que inclusive alguns coletivos de artistas se organizavam por empresas comerciais. E claro, tudo isso graças à rainha Elizabeth, tá? Que
Em 1583, ela decidiu dar de presente a si mesma uma companhia de teatro, reunindo os melhores atores dos grupos existentes lá em Londres. Lembrando que era uma população de quase 200 mil habitantes, né, uma cidade extremamente agitada. Nós tínhamos membros da nobreza, do clero, comerciantes, funcionários públicos, várias classes sociais, né, presentes nesse contexto, tá? Inclusive, falavam que durante as apresentações, né, em pesquisas, as pessoas comiam laranja e tomavam cerveja durante as apresentações. E uma coisa também interessante é que nós temos também que destacar a figura do bobo da corte, gente, que faz parte desse momento, né? Por quê? Porque ele que articulava todas as dúvidas, todas as incertezas no momento dessa transformação que está acontecendo nesse contexto do Renascimento. Então nós vamos ter muita presença dessa figura do bobo da corte como personagem dentro das peças que acontecia. Essas peças que aconteciam lá em Londres, ok? Aqui eu fiz para vocês uma comparação do que era, como é que se configurava o teatro na época da Idade Média e fiz uma comparação com o que mudou, o que houve de transformação no contexto do Renascimento. Então, olha para você ver. Número 1, a encenação. As cenas voltadas para a submissão do mundo a Deus. Ou seja, sempre o caráter bíblico, né? O foco, a temática de todas as apresentações. Eram dramas litúrgicos ou comemoralísticos, né? Então era dia de Páscoa, se era dia de Natal. Eles montavam uma peça de teatro dentro desse formato, dentro dessa temática. Atores amadores e o centro de atenção era o céu, né? Tudo focado para o céu, tudo focado na fé. E quando a gente entra dentro desse contexto do teatro no Renascimento, nós vamos ver que a encenação, o homem está no centro do universo, ele é um homem que questiona, um homem que busca o conhecimento num diálogo entre a arte e a ciência. Então a gente vai ver isso muito, 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 principalmente numa peça de Shakespeare que chama Hamlet, Ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, o homem é questionado, o homem se coloca em dúvida o tempo todo. Então é muito interessante. E são dramas envolvendo a relação do homem também consigo mesmo. O homem em relação ao universo. Nós temos a profissionalização dos atores com o surgimento das companhias teatrais, que eu falei aqui para vocês. E o centro de atenção, no caso, seria a Terra. Né? Vamos falar de coisas envolvendo a relação do homem, essa relação do homem consigo mesmo e com todas essas transformações ocorridas no campo da arte, da ciência, da arquitetura, de tudo, da filosofia, da antropologia, enfim, nós temos vários campos aí. Pegando mesmo o foco do que viria a ser as características do teatro elisabetano, como eu havia dito, ele tem o seu auge em 1562 até 1642 em Londres, com o reinado da Elizabeth I. Espetáculos muito luxuosos, representados pela própria aristocracia, eram caracterizados por uma sucessão de quadros, de danças, comicidade. As peças, gente, caracterizavam-se muito assim por uma mistura do sério, cômico, pelo abandono daquelas unidades aristotélicas clássicas, né, de começo, meio e fim. Tem uma variedade de escolha dos temas, ora tirados da mitologia, ora tirados também da literatura medieval, como os romances da cavalaria.
Nós vamos ter também uma busca aí pela tradição popular, é uma linguagem, né, muito refinada, que também traz um pouco de uma linguagem extremamente formal, mas ao mesmo tempo traz também uma prosa mais descontraída, traz coisas, questionamentos mesmo do homem dentro daquele contexto do renascimento, de todas as transformações. E aí nós vamos ter alguns elementos constitutivos dentro dessas dramaturgias, que é no caso, nós vamos ter personagens que vão ser vilões, né? Nós vamos ter envenenamento, suicídios, fantasmas, aparições. Nós podemos perceber isso muito na peça de Hamlet, uma peça chamada Hamlet de Shakespeare, que vai essas questões, esses elementos vão aparecer de forma gritante. E aí nós vamos ter alguns elementos teatrais extremamente importantes no Renascimento. O primeiro deles é a dramaturgia, que eu já falei um pouco para vocês. Eu vou tomar como foco aqui o Shakespeare, porque quando a gente pensa em Renascimento, a gente não pode deixar de falar de Shakespeare. Escreveu 37 peças, foi considerado o pai do teatro renascentista. Nós temos várias peças dele, como por exemplo as mais famosas, nós temos o Rei Lear, Otelo, Hamlet, Macbeth, Romeu e Julieta, Henrique V, Ricardo III, Muito Barulho por Nada, Assim é se lhe parece, A Tempestade, Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, As Alegres Comadres de Windsor. Nós vamos ter, assim, muitas peças. E vamos perceber que são peças caracterizadas em tragédias, comédias e até mesmo tragicomédias. Teremos uma miscelânea de aspectos trágicos, de humor, históricos, elementos de fantasia, de morte, de venenos, aquilo tudo que eu expliquei para vocês. Muito interessante, porque nós temos no livro de teatro chamado História Mundial do Teatro, a autora Margot Berthold, ela vai falar uma coisa muito interessante do Shakespeare. Ela vai falar o seguinte, abre aspas: enquanto Shakespeare estava ocupado reformulando o Hamlet original, hoje desaparecido em seu próprio herói mágico, Ben Jonson se debruçava sobre uma tarefa similar. Ele estava adaptando o principal trabalho de Spanish Tragedy, que também envolve um tema de vingança, a aparição de um fantasma e uma peça dentro da peça. O que importava no teatro elisabetano, como em outros, não era a invenção de uma trama, mas sua elaboração criativa. Frequentemente, vários autores se juntavam para uma produção conjunta. Então, olha que interessante, fecha aspas. Claro que tem outras citações que ela fala aqui, mas é importante a gente pensar aqui a genialidade do Shakespeare, a qualidade com que ele desenvolveu suas cenas, seus personagens, com bastante profundidade, com bastante inteligência, com uma poesia muito grande, com uma vivência muito grande. Ele conseguiu trazer para o teatro todas essas questões envolvendo confissões, loucura, fantasia. E é muito interessante porque ele traz, por exemplo, em Hamlet, ele traz a ideia do metateatro, porque dentro da história de Hamlet existe um momento em que Hamlet contrata uma companhia de atores para poder apresentar uma peça de teatro para o seu tio, porque na verdade ele recebe uma aparição do pai dizendo que, olha, filho, quem me matou foi o seu tio e você precisa revelar isso para nossa família, que foi o seu tio que me matou. Então o Hamlet ele contrata uma companhia de atores para poder representar isso
para o tio ficar sem graça e para ser revelada toda a verdade, né? Então, olha para você ver, é um teatro dentro do teatro, ou seja, o Shakespeare utiliza o recurso do teatro dentro da peça de teatro dele, né? Então, muito interessante isso aqui. Bem, continuando, nós vamos perceber que a ciência renascentista vai encontrar expressão em seus textos. Na dramaturgia do Shakespeare, o vilão é derrotado por ter ele próprio semeado os germes da sua destruição e não devido à intervenção de Deus. Então agora no foco não é Deus, não é porque Deus quis, né? Foi por conta dele mesmo. Ele tem o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Nós temos também uma crítica ao feudalismo, e aí eu coloquei algumas obras que ele enfatiza isso, que é o Henrique IV, Henrique V, Henrique VI, são as peças que ele fez. Personagens individualistas, o homem luta contra o homem, e não o homem contra seu destino, contra Deus. Os diálogos trazem inúmeras profundezas da personalidade humana, e nós vamos ter um jogo teatral os próprios diálogos, com muitas reflexões, com muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí eu fiz também, trouxe um quadro comparativo de como é que era a arquitetura física e a cenografia. Fiz um apanhado, peguei um pouquinho de forma bem sucinta o que foi a cenografia e a arquitetura na época medieval e como que evoluiu essa cenografia e essa arquitetura dentro do Renascimento. Lá na época medieval nós vamos ter uma encenação que era feita nos pátios das igrejas, nas ruas, nas praças do mercado. Já no Renascimento era nos teatros, nós vamos ver mais à frente o Teatro Olímpico, o Teatro Globo, o Teatro Cisne. O palco na época medieval funcionava em carroças, com constantes deslocamentos. Já na época renascentista, nós vamos ter um palco que é construído de madeira, em formato poligonal, com 3 níveis. Né? Os níveis têm a ver com o nível social das pessoas, né? Com o nível, com as camadas sociais, aquele que é mais detém um poder aquisitivo maior fica no terceiro andar e a classe média no meio e embaixo as pessoas mais pobres. A gente percebe que é uma arquitetura clássica greco-romana, eles se inspiraram na arquitetura tanto da Grécia quanto de Roma. E voltando e pensando um pouquinho dentro do cenário na época da Idade Média, no teatro, nós vamos ter uns cenários extremamente chapados, com pinturas envolvendo boca de inferno, dragão, paraíso. E quando eu falo, gente, cenários chapados, é que não tem aquela ideia de perspectiva, né? Ideia de fundo, não existiam. Extremamente pinturas chapadas, tudo num mesmo nível. Diferente da cenografia e do Renascimento, que nós vamos ter os cenários, que é a utilização de painéis com paisagens em perspectiva, que vai dar essa ilusão de profundidade e amplitude da cena. Então, isso foi muito interessante a gente pensar, ok? Nós temos aí um exemplo do Teatro Olímpico, projetado pelo arquiteto Andrea Palladio e Vicenzo. Nós temos também o teatro O Cisne, né, que é típico de um teatro aberto elisabetano. Esse aí é o Teatro Globo, que fica lá em Londres, construído em 1599, destruído em 1613, tá? Ele foi incendiado enquanto estava havendo uma apresentação. E eu até esbocei aí na página 23 e na página 24 do livro didático de vocês. Tem uma coisa muito interessante, porque vai fazer uma explicação de como é que era a arquitetura desse teatro.
né? Vai falar que é um teatro elisabetano extremamente popular, frequentado por pessoas de diferentes classes sociais, né? Encenados dentro desses teatros públicos, que é o caso desse, por exemplo. Existiam ingressos mais baratos e se localizavam nos arredores de Londres, né? O Shakespeare chegou a ser dono desse teatro, no caso aqui, que é o Globo. Foi uma construção em formato circular, sem teto, sem proteção. E as peças aconteciam de acordo com o clima, né? E não é à toa que os ingressos mais baratos eram destinados ao espaço em frente ao palco, onde o público assistia ao espetáculo em pé e sujeito à ação do tempo. Os nobres e comerciantes mais abastados viam o espetáculo, né, lá nos camarotes, então eram ingressos mais caros, situados bem nas laterais do prédio. Nos teatros públicos e abertos, como é o caso desse teatro aí, o Globo, normalmente o palco principal avançava no meio do público, né, que o cercava por 3 lados. Aí nós vamos ter uma segunda área cênica que ficava elevada perto desse palco, podendo ser usada pelos atores em determinadas cenas e até mesmo pelos músicos. O público, além de estar em pé, que é aquilo que eu havia comentado com vocês, podia comer e beber durante a representação. Próximo ao palco ficava comerciantes que vendiam laranjas e cerveja, e para uma peça funcionar nesse ambiente era preciso que envolvesse completamente a audiência, né? Então, muito interessante quando a gente mostra esse teatro aí para vocês. Nós temos aqui uma outra imagem também, o interior do Teatro Globo. Tá? Hoje ele passou por uma reconstrução, tá, gente? E é isso que vocês estão vendo aí. Em relação ao figurino, também quis fazer uma observação que no figurino medieval nós vamos ter uns figurinos escuros, sem ornamentos, sem aqueles apetrechos todos, trajes mais leves, né? Eles usavam muitas túnicas, né? Umas sandálias bem mais simples, né? Nós vamos ter muita influência do cristianismo, extremamente. Já no figurino renascentista, nós vamos ver figurinos ricos, exuberantes, coloridos, excessivos, ilusionistas, trajes pesados, né? Doados pela corte. Uma influência muito grande tanto da Grécia quanto de Roma. Eu fico imaginando aqueles atores, né? Com aqueles trajes extremamente pesados, com aquela luz, né? E todos os seus movimentos durante a apresentação. Devia ser bem complicado, não é, pessoal? Pensem comigo. Com todos aqueles aparatos, né? Acho que dificultava, inclusive, nos gestos dos atores. Mas nós temos aqui, por exemplo, alguns figurinos aí da época do teatro elisabetano, né? Vocês percebem que bem pomposo o figurino, não é mesmo? Bom, galerinha, é isto.
Sim. Não, tudo vai acabar bem. Como? Eu não sei. É um mistério. Duas famílias, paz em dignidade. Na bela Verona, cenário da nossa cena pueril, iniciam novos distúrbios de velha inimizade tingindo mãos cidadãs em um banho de sangue civil. Das entranhas fatais destes dois inimigos nascem sob a adversa estrela dois amantes, cujo fim lastimoso em trágico perigo encerra a constante sanha com suas mortes.